Fala, galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Dariton Souza chegando na área, porque o assunto agora é Liga dos Campeões da Europa, quinta rodada finalizada e muitas coisas aconteceram de bom nessa quinta rodada da Liga dos Campeões da Europa, com equipes confirmando classificação, já tem grupos que praticamente estão totalmente resolvidos, seja para classificação rumo às oitavas de finais, como também para aqueles que vão disputar talvez a Liga Europa, a segunda fase da Liga Europa, entre outras coisas. Bora falar dos resultados, dos destaques da rodada e de quem confirmou vaga nas oitavas de finais da Liga dos Campeões da Europa. Vou passar os resultados aqui, depois a gente faz uma análise breve sobre cada partida e os destaques dessa quinta rodada, a penúltima rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Lembrando que a última rodada acontece ali na segunda semana de dezembro. Bora falar então dos resultados. A rodada começou na terça-feira com mais uma vitória do Bayern de Munique para cima do Dinamo de Kiev por 2-1. Mais uma vitória do Bayern 100%. O Manchester United adivinha com gol de quem? Com gol dele, Cristiano Ronaldo, Manchester United 2, Villarreal 0. Tivemos o empate sem gols entre Barcelona e Benfica, 0-0. A situação do Barcelona se complica bastante na Liga dos Campeões, daqui a pouco eu explico o porquê. Tivemos um empate cheio de gols entre o Young Boys e Atalanta por 3-3. O Sevilha bateu o Wolfsburg por 2-0 jogando na Espanha. Tivemos a vitória do Lille. O Lille bateu o RB Salzburg da França por 1-0. O Chelsea passou o trator para cima da equipe da Juventus. 4-0 para o Chelsea. Se alguém tinha dúvida de quem era o melhor time do grupo, tá respondido. Malme e Zenit ficaram no 1-1. Jogos de quarta-feira, os jogos que encerraram há mais ou menos umas 2, 3 horas atrás, tivemos a vitória do Ajax fora de casa, outro time 100% na competição, 2-1 de virada para cima do Besiktas. Vitória da Inter de Milão, a Inter de Milão vai vogar as oitavas de finais da Liga dos Campeões, em vitória por 2-0 para cima do Shakhtar Donetsk. Tivemos a vitória do Manchester City para cima do PSG por 2-1, virada do Manchester City. O PSG tá virando freguês do Manchester City, hein? Tá virando freguês, hein, PSG. O RB Leipzig meteu uma goleada sonora, a maior goleada da rodada, 5-0 pro Clube Bruges, no início da Liga dos Campeões, no jogo fora de casa, né? Grande vitória do RB Leipzig. O Milan, cara, nunca duvidem de um campeão como o Milan. O Milan foi jogar contra o Atlético de Madrid e venceu por 1-0. Grande vitória do Milan. O Liverpool, também outra equipe 100%, bateu o Porto por 2-0. E o Sporting de Portugal está classificado às oitavas de finais, hein, meus amigos? Bateu o Borussia Dortmund sem Haaland por 3-1. E fechando a rodada, o Real Madrid bateu o Sheriff por 3-0. Bora falar a situação de cada grupo, fazer uma análise rápida sobre essas partidas. Bora lá? Vamos lá então. Começar pelo grupo A, né, galera? O grupo A, onde o Manchester City confirmou não só a sua classificação, como matematicamente já garantiu o primeiro lugar. O Manchester City bateu o PSG de virada por 2-1. PSG com Neymar, Messi, Mbappé. Não teve jeito não, viu? O Manchester City engoliu o PSG. Quem viu o 2-1 acha que foi um jogo duro, mas não foi não, viu, cara? O PSG jogou muito mal, na minha opinião. Teve uma chance que foi praticamente o gol do Mbappé, outras jogadas não foram nem muito perto daquilo. O Manchester City acho que teve umas diversas finalizações. O Manchester City venceu por 2-1 de virada, foi no fim praticamente com o gol do Gabriel Jesus e tudo mais. Mas não foi toda essa maravilha não, viu? O Manchester City jogou bem, conseguiu a virada. Já era pra ter ganhado o primeiro tempo esse jogo, viu? Pela pressão que o City deu. Mas foi 2-1 só mesmo. O RB Leipzig chega a 4 pontos, a mesma pontuação do Clube Bruges. O RB Leipzig vai brigar aí junto com o próprio Clube Bruges pela vaga na Liga Europa. Manchester City e PSG estão classificados. Grupo B, esse promete bastante, porque o Liverpool já está classificado com a mãozinha nas costas, tem 15 pontos, é líder isolado, não perde mais a liderança, e a briga vai ficar para a última rodada, porque o Porto agora tem 5 pontos com a derrota pro Liverpool hoje. Depois, Atlético de Madrid e Milan tem 4, e o Milan ultrapassou o Atlético de Madrid. A vitória do Milan por 1-0 na casa do Atlético de Madrid fez com que o Milan assumisse a terceira posição e o Atlético de Madrid caísse para quarto. Ou seja, na última rodada tem Porto e Atlético de Madrid
e o Milan já pega o Liverpool classificado no San Siro. Rodada promete demais, 3 equipes lutam por uma vaga nas oitavas de finais. Grupo C, o Ajax 100%, né? O Ajax virou para cima do Besiktas fora de casa por 2-1, com mais um gol do artilheiro da Liga dos Campeões, um dos artilheiros, né? O Haller marcou o gol de empate do Ajax, que eu acho que eu estava sem o Antony, eu não vi o Antony em campo, e depois conseguiu a virada 2-1 para o Ajax, 5 jogos, 5 vitórias. Decepção e alegria, porque o Borussia Dortmund está fora da Liga dos Campeões, né? O Borussia se classifica ali em segundo, para disputar umas oitavas, mas dessa vez a vaga é do Sporting de Portugal. Parabéns, Sporting de Portugal. Volta a umas oitavas de final de Liga dos Campeões, ó, há muito tempo, acho que a última vez foi em 2003, se eu não estiver enganado. O Sporting bateu o Borussia, que não tinha o Haaland, por 3-1, chegou a abrir 3-0, jogou muita bola, o Sport confirmou vaga. O Sport está nas oitavas pelo critério de desempate, viu, galera? Porque o Borussia ainda pode alcançar o Sporting em pontos, mas no confronto direto o Sporting acaba com qualquer possibilidade, pois perdeu o primeiro jogo por 1-0 e agora devolveu 3-1, então está classificado. Besiktas não vai para lugar nenhum. Grupo D, também já temos 2 classificados para as oitavas de finais, e são os óbvios, é o óbvio. Real Madrid e Inter de Milão. Real Madrid bateu a sensação Sheriff por 3-0 lá na Moldávia, e a Inter de Milão, com 2 gols de Dzeko, bateu o Shakhtar Donetsk por 2-0. 2 observações importantes, esse é o pior Shakhtar Donetsk da história, viu, galera? Porque o time horroroso, esse time do Shakhtar Donetsk, tem vários brasileiros, mas essa temporada é pra esquecer, hein? Que time ruim, cara. E a Inter de Milão confirmou a vaga. Já o Sheriff, cara, tudo bem que tomou de 3 do Real Madrid vai disputar com a Inter de Milão o primeiro lugar, só que o Sheriff vai jogar a Liga Europa, cara, tá? Como o Shakhtar não chega ao máximo a 4 pontos, o Sheriff já garantiu o 3º lugar e vai jogar a segunda fase da Liga Europa. Parabéns pro Sheriff, que já fez história, conseguiu a primeira vitória, ganhou do Real Madrid em Madrid e vai jogar a Liga Europa. E já ficou na frente do Shakhtar, né? Que é um time que dizem tem tradição em Liga dos Campeões. Bela bosta de tradição. Ah, beleza. Grupo E, grupo onde o Bayern de Munique, nada de braçada, né? O Bayern de Munique está em 15 pontos, 5 vitórias. Dessa vez não ganhou de goleada, até sofreu uma pressãozinha, né? Ganhou por 2-1 do Dinamo de Kiev, lá na Ucrânia, né? Gelado, tá até nevando lá e tal. Mas Barcelona e Benfica, isso sim foi um jogo 0-0. Cara, eu devo imaginar o Xavi naquela escalação do Barcelona, deve dar uma tristeza no Xavi, né? O Xavi que jogou em seleções do Barcelona, tipo seleções, né? Aquele Barcelona de 2009, 2011, 2015, já deve olhar aquilo lá, deve dar um desespero, uma dor no coração, porque o Barcelona não conseguiu ganhar do Benfica, com todo o respeito ao Benfica. 0-0, e o Benfica só não saiu de lá com uma vitória, porque o animal do atacante conseguiu perder um gol incrível. Incrível! Ele perdeu um gol no final do jogo, um gol que não sei como ele perdeu, cara. O Jorge Jesus chegou até a deitar no chão em quatão lá, porque ele não acreditou, cara. Você imagina se fosse o Gabigol no ataque do Jesus. Ele deve ter sentido uma falta do Gabigol lá agora. Mas é isso aí, Barcelona e Benfica vão definir quem vai ficar com a segunda vaga. O Barcelona pega o Bayern de Munique na Alemanha e o Benfica pega o Dinamo de Kiev em Portugal. Se o Benfica ganhar, o Barcelona precisa ganhar, porque se o Barcelona empatar, eles igualaram em pontos e o Benfica passa pelo critério de desempate, que é ter vencido o confronto direto contra o Barcelona por 3-0. Grupo F, o Manchester United está classificado com uma rodada de antecedência. Grande Manchester United, com mais um gol do Cristiano Ronaldo, de cobertinha para cima do goleiro. A equipe bateu o Villarreal, que foi muito mal. 2-0 para o Manchester United, garantiu classificação às oitavas. O Villarreal deu sorte, porque a Atalanta venceu o Young Boys na Suíça por 3-1 e acabou sofrendo um empate. 3-3, a última rodada tem Atalanta e Villarreal. O Villarreal vai pelo empate, o Atalanta tem que vencer para se classificar. O Emboy ainda luta por Liga Europa, mas aí depende de alguns resultados, tem que ganhar do Manchester lá na Inglaterra. Difícil, hein? Grupo 6, grupo mais equilibrado dessa Liga dos Campeões, né? Uma bagunça que só por Deus. Vai ficar tudo para a última rodada. Não tem um sequer classificado, até porque o líder é líder com 8 pontos, o RB Salzburg tem 7, depois o Sevilha vem em terceiro com 6 e o Wolfsburg tem 5. Os dois mandantes venceram, o Lille bateu a equipe do RB Salzburg por 1-0 e o Sevilha bateu o Wolfsburg por 2-0, tá tudo para a última rodada. E falando nisso, a Juventus tomou um sacode do Chelsea. Chelsea 4, Juventus 0, foi um baile. Goleada do Juventus para cima do Chelsea. Do Chelsea para cima da Juventus por 4-0. E o Chelsea assumiu a liderança. Ambos estão classificados com 12 pontos. Jogo bosta da rodada, Malmo 1, Zenit 1. Beleza? Galera, esse é o balanço então da quinta rodada da fase de grupo da Liga dos Campeões. Se inscreva no canal. Um abraço.
Mais 10 Futebol Clube, seu canal de esportes do YouTube. Valeu!